Eu descobri que nunca fui parte da minha própria família, só o suporte financeiro deles. Se você olhasse para minha vida de fora, provavelmente diria que tá tudo certo. Emprego estável, apartamento organizado, contas em dia, rotina previsível. Nada de escândalos, nada de drama. Só, normal. E foi exatamente esse normal que escondeu por anos o que realmente estava acontecendo. Meu nome é Thomas, tenho 31 anos, e levei tempo demais para perceber que, dentro da minha própria família, eu não era visto como filho, mas como solução. Eu moro sozinho já faz um tempo. Nada luxuoso, mas confortável o suficiente. Trabalho com logística internacional, daqueles trabalhos que ninguém entende muito bem, mas que, no fim do mês, fazem diferença na conta. Minha família nunca se interessou de verdade pelo que eu faço. Para eles, eu sempre fui o Thomas que trabalha com computador. E ficou por isso mesmo. Minha rotina é silenciosa. Acordo cedo, faço café, abro o notebook e começo o dia. Reuniões, planilhas, decisões. Às vezes tudo parece mecânico demais, mas eu gosto assim. O silêncio sempre foi mais fácil do que certas conversas. Principalmente com eles. Durante anos, eu mantive um hábito que ninguém fora daquela casa conhecia. Todo mês, sem falhar, eu pagava parte das contas dos meus pais. Começou pequeno. Sempre começa assim. Uma noite, minha mãe me ligou. A voz dela estava diferente. Mais baixa, mais cuidadosa. Thomas, este mês apertou um pouco. Ela não pediu diretamente. Nunca pediu. Mas eu entendi. Sempre entendi. Paguei a conta de luz naquele mês. No seguinte, a água. Depois a internet. E quando percebi, aquilo já não era mais ajuda. Era rotina. Quase 500 euros por mês. Durante 3 anos. Sem acordo. Sem conversa. Sem reconhecimento. E não, eu não fazia isso esperando aplauso. Mas também não imaginava que um dia isso simplesmente seria tratado como obrigação. Tem também a Clara. Minha irmã. 2 anos mais velha. E completamente diferente de mim. Ela sempre foi o centro das atenções. Carismática, bonita, sabe conversar, sabe se posicionar. Daquelas pessoas que entram no ambiente e todo mundo presta atenção. Meus pais adoram isso. Sempre adoraram. Eu nunca competi com ela. Nem tentei. Porque, desde cedo, ficou claro que a gente nem estava jogando o mesmo jogo. Se tinha visita em casa, a Clara era apresentada com orgulho. Ela está indo muito bem. Tem grandes planos. Conheceu pessoas importantes. E eu? Ah, o Thomas, ele trabalha. Era isso. Sempre isso. Com o tempo, eu parei de esperar algo diferente. E comecei a fazer o que sempre fiz melhor, resolver problemas sem ser notado. Quando as contas apertavam, eu ajudava. Quando algo quebrava, eu resolvia. Quando faltava dinheiro, eu cobria. Sem perguntas. Sem discussão. Sem presença. Talvez eu realmente acreditasse que, fazendo tudo isso em silêncio, alguma coisa mudaria. Que, em algum momento, eles iam perceber. Mas não perceberam. E tudo continuou assim, até o dia em que eu decidi fazer algo simples. Avisar que ia aparecer. Era aniversário da minha mãe. Como todos os anos, eu planejei ir. Nada grandioso. Só estar lá. Liguei alguns dias antes. Meu pai atendeu. Pai, vou chegar mais cedo esse ano. Se precisar de algo, me fala. Do outro lado da linha, silêncio. Mas não um silêncio normal. Era aquele tipo de silêncio que já vem carregado de resposta. Talvez não seja necessário. Eu franzi a testa. Como assim? Ele respirou fundo. Demorou mais do que o normal. A Clara vai trazer o namorado. Eu esperei ele continuar. Porque aquilo, por si só, não significava nada. Mas ele continuou. Ele é uma pessoa diferente. Algo no tom me incomodou. Diferente como? E então veio. Sem rodeio. Sem cuidado. Sem volta. Não queremos criar uma situação desconfortável. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Tentando entender. Ou talvez, tentando aceitar. Você tá dizendo para eu não ir? Dessa vez, ele não hesitou. Seria melhor. Meu peito apertou, mas não como antes. Não era dor. Era encaixe. Como se algo finalmente estivesse fazendo sentido. Melhor para quem? A resposta veio seca. Para todos. Eu soltei o ar devagar. Olhei para a mesa. Pro café que já estava esfriando. E fiz a última pergunta.
Eu te envergonho. 1 segundo de silêncio. 2. Se você precisa perguntar isso, então já sabe. E ele desligou. Fiquei ali, parado. Sem reação imediata. Sem explosão. Sem discussão. Só, absorvendo. Depois de alguns minutos, levantei. Fui até a mesa. Peguei o telefone. Abri o aplicativo do banco. E comecei a revisar tudo. Mês após mês. Transferência após transferência. Luz. Água. Internet. 3 anos. Sem falhar. Total, 17.380 euros. Eu não senti raiva ao ver o número. Nem tristeza. Eu senti entendimento. Naquele momento, tudo ficou claro de uma forma quase desconfortável. Eu nunca fui prioridade. Eu fui recurso. E quando isso finalmente encaixou na minha cabeça, eu fiz a única coisa que ainda estava sob meu controle. Entrei nas configurações. Pagamentos automáticos. E comecei. Um por um. Cancelar. 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 Sem pressa. Sem emoção. Quando terminei, deixei o telefone de lado. Sentei novamente. E fiquei em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Não era vazio. Era decisão. Uma semana depois, minha mãe mandou mensagem: Thomas, a internet venceu. Consegues ver isso? Eu li. Não respondi. 2 dias depois, meu pai ligou. Não atendi. Mensagem de voz: a luz não foi paga. Resolve isso. Eu ouvi. Apaguei. E continuei o meu dia. Sem pressa. Sem culpa. E então, chegou o aniversário. Eu não fui. E às 16 horas daquela tarde, meu telefone começou a tocar. 1 vez. 2. 3. Mas dessa vez, eu já sabia exatamente o porquê. Às 16 horas em ponto, o telefone começou a vibrar na mesa. Não foi um toque isolado. Foi sequência. Aquele tipo de insistência que não vem de saudade, vem de urgência. Primeiro, minha mãe. Deixei tocar. Depois, meu pai. Recusei. Logo em seguida, Clara. Nem cheguei a abrir. Eu já sabia. Não precisava atender para entender o que estava acontecendo. Fiquei sentado no sofá, com o telefone virado para baixo, observando a luz fraca entrando pela janela. O dia estava cinza. Frio. Silencioso. Quase como se o mundo lá fora estivesse combinando com o que finalmente tinha se organizado aqui dentro. O telefone vibrou de novo. Mensagem. Peguei. Mãe, Thomas, a luz caiu aqui em casa. Alguns segundos depois, você pode ver isso agora? Li e travei a tela. Coloquei o telefone de lado. Mais uma vibração. Pai, a conta não foi paga. Resolve isso imediatamente. Imediatamente. Eu encarei aquela palavra por alguns segundos. Engraçado como certas coisas só incomodam quando você começa a enxergar de verdade. Não era um pedido. Nunca era. Era uma ordem disfarçada. De normalidade. Mais uma vibração. Clara, a internet caiu. Os convidados estão chegando. Você esqueceu de pagar. Esqueceu. Eu quase soltei uma risada. Baixa. Sem humor. 3 anos sem esquecer um único mês. E no primeiro em que eu escolhi não fazer. Virou o esquecimento. Olhei pro relógio. 16 horas e 18. Tentei imaginar a cena. A mesa pronta. A comida servida. Os parentes chegando. A Clara apresentando o namorado perfeito. Tudo organizado. Tudo sob controle. Até parar de funcionar. Primeiro a internet. Depois a luz. Depois, o resto. Eu consegui visualizar perfeitamente o momento em que perceberam. Aquela pequena pausa. A troca de olhares. O início da inquietação. E então, o padrão. Chamo Thomas. Só que dessa vez, o Thomas não estava disponível. O telefone vibrou novamente. Dessa vez, sem parar. Chamadas em sequência. Recusei todas. Sem pressa. Sem emoção. Alguns minutos depois, começaram a chegar mensagens de outros números. Tios. Primos. Gente que só aparece em datas específicas, mas que, de alguma forma, sempre acha que tem direito a opinar. Isso é falta de respeito. Tua mãe está passando vergonha. Custa ajudar num dia desses? Eu li todas. Uma por uma. Sem responder. Porque pela primeira vez, eu não sentia necessidade de me explicar.
Até que uma notificação diferente apareceu. Tia Helena, chamada de vídeo. Parei por alguns segundos, olhando para a tela. Ela era uma das poucas pessoas da família que ainda falava comigo de forma humana. Sem cobrança. Sem expectativa escondida. Atendi. A imagem apareceu tremida no início. Depois estabilizou. Ela estava na cozinha da casa dos meus pais. Eu reconheci na hora. A mesma iluminação amarela. Os mesmos azulejos antigos. Mas o ambiente estava diferente. Barulho de fundo. Talheres. Conversas cortadas. Um tipo de tensão que não precisava ser explicada. Ela olhou direto para a câmera. Depois para mim. Thomas, a voz dela não era acusatória. Era cautelosa. Você não vai pagar, vai. Eu respirei fundo. Não para ganhar tempo. Mas porque aquela era a primeira vez que alguém realmente estava fazendo a pergunta certa. Olhei para a tela. Direto. Não. Simples assim. Ela sentiu devagar. Como se, no fundo, já soubesse. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, vozes começaram a se aproximar. Primeiro, minha mãe. Ele respondeu. Depois meu pai. Diz para ele parar com isso. Não é hora para birra. Birra. Eu fechei os olhos por um segundo. Só um. Quando abri, a Clara apareceu no fundo da imagem. Braços cruzados. Expressão irritada. Ele tá vendo isso? Minha tia virou levemente o celular. Agora dava para ver mais da sala. Os convidados estavam lá. Alguns sentados. Outros em pé. Tentando fingir que estava tudo normal. Não estava. Thomas, minha mãe disse, se aproximando. A voz dela estava diferente. Mais alta. Mais emocional. Como você pode fazer isso hoje? Hoje. Claro. O problema não era o que foi dito. Nem o que foi feito. Era o timing. Meu pai apareceu logo atrás. É só pagar as contas. Depois a gente resolve o resto. Depois. Sempre depois. Eu continuei em silêncio. Não por falta de resposta. Mas porque, finalmente entendi que eles nunca estiveram interessados em ouvir. A Clara deu um passo à frente. Você sempre faz isso. Eu levantei uma sobrancelha. Isso o quê? Ela soltou o ar, irritada. Complica as coisas. Eu quase sorri. Complicar. 3 anos resolvendo tudo em silêncio. E agora, eu era o problema. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um outro rosto apareceu na lateral da câmera. Um homem. Bem vestido. Postura firme. Olhar atento. Ele me encarou por um segundo. Como se estivesse tentando confirmar algo. Então disse, Thomas. Meu corpo ficou imóvel. Eu reconheci na hora. Mas não dali. Do trabalho. Por um segundo, eu achei que estivesse enganado. Mas não. Era ele. Miguel. Tinha começado na empresa há alguns meses. Nada muito próximo, algumas reuniões, alguns relatórios, trocas de e-mail. Sempre profissional, sempre correto. Um dos poucos que realmente prestava atenção no que fazia. E agora, ele estava ali. Na sala da minha família. Namorado da Clara. O timing seria cômico, se não fosse tão absurdo. Ele deu mais um passo para frente, entrando melhor no enquadramento da câmera. Os olhos ainda fixos em mim. Thomas, é você mesmo? Eu não respondi de imediato. Só observei. Atrás dele, o ambiente tinha mudado. As vozes diminuíram. As pessoas estavam prestando atenção agora. Minha tia olhou de um para outro, claramente percebendo que algo ali não estava batendo. Vocês se conhecem? Ela perguntou. Miguel soltou uma pequena respiração pelo nariz, ainda meio surpreso. Eu trabalho com ele. Silêncio. Mas não aquele silêncio desconfortável de antes. Esse era diferente. Mais pesado. Mais atento. Clara franziu a testa. Como assim trabalha com ele? Miguel hesitou por meio segundo. E então disse, sem rodeio, ele é meu chefe. Se antes já estava silencioso, agora parecia que o ar tinha sido sugado da sala. Eu não disse nada. Não precisei. Minha mãe olhou para mim pela tela. Depois para ele. Depois de volta para mim. Chefe, ela repetiu, como se a palavra não encaixasse. Meu pai deu um passo à frente. Isso não faz sentido. Mas fazia. Sempre fez. Eles é que nunca quiseram entender. Clara soltou uma risada nervosa. Deve ser algum mal-entendido.
Miguel balançou levemente a cabeça. Não é. Ele agora estava mais sério. Mais firme. O Thomas é um dos diretores da empresa. Diretores. Eu vi o momento exato em que aquilo atingiu cada um deles. Como uma onda lenta. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai ficou completamente imóvel. E Clara? Clara perdeu a expressão. Não, isso não, ela começou, mas não terminou. Porque, pela primeira vez, não tinha argumento. Eu continuei calmo. Sentado no mesmo lugar. Com o mesmo tom de voz de sempre. Algum problema com isso? Ninguém respondeu. Miguel olhou ao redor da sala. Depois voltou para a tela. Eu não sabia que vocês eram família. Eu dei um leve aceno. Nem eu sabia que você fazia parte disso. Um silêncio curto. Mas suficiente. E então, como se estivesse juntando todas as peças ao mesmo tempo, ele perguntou: Você é o Thomas que eles estavam falando agora há pouco? Eu segurei o olhar dele. Provavelmente. Ele não perguntou mais nada. Não precisava. Porque, pelo que ele tinha acabado de ouvir, já dava para entender tudo. Minha mãe tentou intervir. A voz agora completamente diferente. Thomas, querido, houve um mal-entendido, eu interrompi. Pela primeira vez. Não houve. Simples. Direto. Ela parou na hora. Meu pai tentou assumir o controle da situação. Isso não é o momento para discutir isso. Claro que não. Nunca era. Miguel cruzou os braços devagar. Pensativo. Então deixa eu entender, ele disse. A pessoa que vocês estavam pressionando para pagar as contas é o mesmo cara que vocês não queriam aqui hoje. Ninguém respondeu. Porque não tinha resposta que não soasse ridícula. Clara deu um passo à frente. Agora claramente desconfortável. Miguel, isso não é da sua conta. Ele virou o rosto para ela. Calmo. Na verdade, acho que é sim. Aquilo caiu como uma pedra. Eu observei tudo em silêncio. Sem satisfação. Sem necessidade de vencer nada. Só, assistindo. Miguel voltou a olhar para a câmera. Para mim. Você sabia que eles falavam assim de você? Pensei por um segundo. Não exatamente assim. E completei, mas nunca foi muito diferente. Ele assentiu devagar. E então fez algo que ninguém ali esperava. Deu um passo para trás. Se afastando da câmera. Eu preciso de 1 minuto. E saiu do enquadramento. A sala ficou em silêncio novamente. Mas agora, um silêncio completamente diferente. Minha mãe tentou falar. Thomas, a gente pode conversar, eu balancei a cabeça. Hoje não. Meu pai apertou os lábios. Irritado. Mas contido. Clara não disse nada. Pela primeira vez, nada. E eu percebi. Não era arrependimento. Era cálculo. Sempre foi. Voltei a olhar para a tela. Para minha tia. Cuida de você, tá? Ela assentiu. Olhos marejados. E antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, eu finalizei a chamada. A tela ficou preta. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era pesado. Era leve. Só que aquilo ainda não tinha acabado. Porque na manhã seguinte, eu acordei com uma mensagem que mudaria tudo de novo. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Sem despertador. Sem motivo aparente. Aquela sensação estranha de quando algo ainda não terminou. Peguei o telefone na mesa de cabeceira. Notificações. Algumas mensagens ignoradas da noite anterior. Chamadas perdidas. Nada surpreendente. Mas tinha um e-mail. Remetente, Miguel. Fiquei olhando por alguns segundos antes de abrir. Não por medo. Mas por curiosidade. Cliquei. Thomas, desculpa pela situação de ontem. Eu realmente não fazia ideia. Para ser honesto, ainda estou tentando entender tudo. Mas uma coisa ficou clara para mim, aquilo não foi só um mal-entendido. Eu ouvi o suficiente antes de aparecer na câmera. E, sinceramente, não é o tipo de ambiente em que eu quero estar. Eu e a Clara, não vamos continuar. Não tem nada a ver contigo diretamente. Tem a ver com o que eu vi. E com o que eu não posso ignorar. Obrigado por manter a postura ontem. Miguel, terminei de ler. Deixei o telefone cair de leve no peito. Olhei pro teto. Sem surpresa. Sem satisfação. Só consequência. Levantei, fiz café, sentei na mesa como sempre. Rotina. Normalidade. Mas aquilo não demorou muito para quebrar.
Às 9h12, meu telefone vibrou. Clara. Recusei. Mais uma vez. Mensagem logo em seguida. Você falou alguma coisa para ele? Ignorei. Outra mensagem. Thomas, responde. Nada. E então, a terceira, ele terminou comigo. Fiquei olhando para a tela. Sem reação imediata. Não porque não me importava. Mas porque aquilo não era novidade. Só era a primeira vez que o impacto não caía em mim. Bloqueei a tela. Continuei tomando café. Minutos depois, outra notificação. Dessa vez, minha mãe. Thomas, precisamos conversar. Clássico. Não era como você está. Não era me desculpa. Era necessidade. De novo. Ignorei. Mas eles não desistiram. Às 10h, estavam na porta do meu apartamento. Eu sabia. Antes mesmo de abrir. Aquela batida. Insistente. Sem ritmo. Sem paciência. Levantei devagar. Fui até a porta. Respirei fundo. E abri. Lá estavam. Meus pais. E Clara. Sem aviso. Sem convite. Minha mãe foi a primeira a falar. Thomas, a voz dela já não tinha firmeza. Meu pai entrou logo em seguida, sem esperar. Olhou ao redor, avaliando o ambiente. Clara ficou por último. Braços cruzados. Mas agora, sem aquela confiança de antes. Fechei a porta. Fiquei em pé. Sem oferecer lugar. Silêncio por alguns segundos. Até que meu pai quebrou. Aquilo ontem foi desnecessário. Eu olhei para ele. Sem pressa. Foi. Ele ignorou a pergunta. Você expôs a família. Eu quase ri. Eu não disse nada. E era verdade. Minha mãe tentou suavizar. Houve um exagero de todos os lados, todos os lados. Interessante. Vocês vieram até aqui para isso? Perguntei. Ela hesitou. Olhou para o meu pai. Depois para Clara. E então veio. O Miguel terminou com ela. Direto. Sem rodeio. Como se aquilo fosse responsabilidade minha. Olhei para Clara. E ela deu um passo à frente. Você podia ter evitado isso. Ali. Naquele exato momento. Eu entendi que nada tinha mudado. Nem um pouco. Como? Perguntei. Ela respondeu na hora. Você podia ter ajudado. Ajuda. Sempre essa palavra. Mentindo? Perguntei. Ela não respondeu. Por que sabia? Meu pai entrou na conversa. Você não precisava se posicionar daquele jeito. Eu não me posicionei e respondi. Eu só existi. Silêncio. Minha mãe tentou novamente. Thomas, somos família. Eu respirei fundo. Engraçado você lembrar disso agora. Ela abaixou o olhar. Por um segundo. Só um. Mas foi o suficiente. Meu pai perdeu a paciência. Chega disso. Deu um passo à frente. Você vai voltar a ajudar. Não era pedido. Nunca foi. Ou isso vira um problema maior. Eu encarei ele. Direto. Maior como? Ele não respondeu na hora. Porque, pela primeira vez, ele não tinha controle da situação. Então minha mãe entrou de novo. Mas agora, mais direta. As contas estão acumulando. Claro que estão. E precisamos de estabilidade. Estabilidade. Quanto você pode mandar por mês? Ali. Sem vergonha. Sem pausa. Como se nada tivesse acontecido. Eu olhei para cada um deles. Devagar. E fiz uma pergunta simples. A Clara vai ajudar quanto? Silêncio. Imediato. Minha mãe desviou o olhar. Ela está passando por um momento difícil, claro. Então vamos fazer assim, eu disse. Ela paga metade. Eu pago metade. Meu pai riu. Mas sem humor. Não seja ridículo. Eu mantive o tom calmo. Ou então fazemos um contrato. Eles franziram a testa. Eu pago tudo. Mas a casa fica no meu nome. A reação foi imediata. Você enlouqueceu, meu pai disparou. Não respondi. Só estou sendo claro. O clima ficou pesado. Denso. Clara deu um passo para trás. Minha mãe parecia perdida. E meu pai estava com raiva. Mas sem direção. Então eu finalizei. Se não for assim, eu não vou pagar nada. Silêncio total. E pela primeira vez em toda a conversa, ninguém tinha resposta. Fui até a porta. Abri.
Vocês podem ir. Minha mãe ainda tentou, Thomas, mas eu balancei a cabeça. Não hoje. Eles saíram. Um por um. Sem gritar. Sem bater porta. Mas com algo claro no ar, o controle tinha acabado. Fechei a porta. Encostei nela por alguns segundos. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa. Só que ainda tinha uma última coisa que eu precisava fazer. E isso ia definir tudo. Depois que a porta fechou, o apartamento voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Antes, ele parecia vazio. Agora, ele parecia meu. Fiquei alguns segundos encostado na porta, olhando pro nada. Repassando cada palavra. Cada olhar. Cada tentativa deles de transformar tudo aquilo em obrigação de novo. Mas dessa vez não colou. Eu caminhei até a mesa, peguei o telefone e sentei. Abri o aplicativo do banco. Olhei de novo o histórico. Meses. Anos. Transferências. Não com raiva. Mas com clareza. Então fiz algo que eu deveria ter feito muito antes. Criei uma nova pasta. Nome, encerrado. Não era sobre dinheiro. Era sobre fechar um ciclo. Respirei fundo. Fechei o aplicativo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquela necessidade automática de resolver algo para eles. O problema não era mais meu. Os dias seguintes foram, estranhamente tranquilos. Sem mensagens. Sem ligações. Sem cobranças. Silêncio total. E foi aí que eu percebi uma coisa que nunca tinha parado para pensar: quando você para de ser útil para certas pessoas, você também deixa de existir para elas. 2 semanas depois, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Thomas, aqui é a tua tia Helena. Abri na hora. Só queria te dizer, eu entendi. Nem todos lá entenderam. Mas eu entendi. E, só para você saber, eles estão tendo dificuldades. Eu li devagar. Sem pressa. Ela continuou, a casa está com contas atrasadas. Teu pai está tentando resolver. Mas não é como antes. Claro que não era. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Pensando. Não em voltar. Não em ajudar. Mas em como responder, sem voltar atrás. Digitei, eu espero que eles resolvam. Parei. Pensei. E completei, mas dessa vez, por conta própria. Enviei. Ela visualizou. Digitou. Parou. E então respondeu apenas, é justo. Sorri de leve. E deixei o telefone de lado. Mais algumas semanas se passaram. Minha vida continuou. Sem mudanças dramáticas. Sem reviravoltas. Mas com uma diferença essencial, eu não carregava mais ninguém. E isso muda tudo. Cerca de um mês depois, encontrei Miguel no escritório. Nada planejado. Só coincidência. Ele me viu primeiro. Veio na minha direção. Thomas. Miguel. Ficamos em silêncio por um segundo. Então ele disse, eu queria agradecer. Franzi a testa. Por quê? Ele deu um pequeno sorriso. Porque aquele dia, mostrou coisas que eu não teria visto sozinho. Eu assenti. E você, tá bem com isso? Perguntei. Ele pensou por um segundo. Melhor agora do que depois. Justo. Ele fez um gesto com a cabeça. Você lidou bem com tudo aquilo. Eu dei de ombros. Demorei, mas sim. Ele sorriu de leve. E seguiu o caminho. Simples assim. Sem drama. Sem peso. E foi naquele momento que caiu a última ficha. Nem tudo precisa terminar em caos. Às vezes, terminar já é suficiente. Naquela noite, voltei para casa. Fiz meu café. Sentei perto da janela. O céu estava limpo dessa vez. Peguei o telefone. Abri as mensagens antigas. Olhei o nome deles. Não bloqueei. Nunca bloqueei. Mas também não senti vontade de escrever. Porque, no fim, não era sobre cortar pessoas. Era sobre parar de me abandonar por elas. E isso, eu finalmente tinha conseguido fazer. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é simples: família não é quem te chama quando precisa. É quem te inclui quando não precisa de nada. E se isso nunca aconteceu com você, então talvez o problema nunca tenha sido você. Foi só o lugar errado, o tempo todo. E, às vezes, a única forma de consertar isso é sair. Definitivamente.